E agora eu quero chamar aqui o nosso palestrante convidado especial para o dia de hoje, meu amigo Marcelo Smith. Está pronto aí, Marcelo? Bom dia! Ele é engenheiro florestal, advogado, mestre em economia e política florestal, atua há 20 anos como consultor nas áreas florestal e ambiental, tendo desenvolvido centenas de projetos em todo o Brasil e no exterior. Marcelo é sócio-diretor do Grupo Index e diretor de negócios para a América Latina da Forestry Market do Brasil. Resumindo, esse meu amigo não é fraco, não. Bom dia, Marcelo. O microfone está ok agora? Bom dia. Estamos ao vivo e online conversando com nossos amigos aqui, Paulo. Então vamos lá, Marcelo. Para a gente não perder mais tempo, o tempo é seu, a palestra é sua. Luiz, a nossa diretora, pode colocar na tela Marcelo e a apresentação dele. Vamos lá. Muito obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite. Obrigado, pessoal da Arborgen, a Gabi, o França, o Zé Luiz. Nós temos uma admiração, um respeito muito grande por essa empresa, né, que tanto contribui com o futuro florestal do nosso país. Muito obrigado pela Agiflor. É um grande prazer estar falando com nossos amigos gaúchos. Nós temos tanto clientes gaúchos e também grandes e bons amigos. É um grande prazer falar com vocês. Bem, rapidamente, o Paulo já me apresentou, mas para quem não me conhece, eu sou sócio-diretor do Grupo Index. O Grupo Index possui hoje 50 anos de história no setor florestal. E é um momento muito especial esse que a gente está hoje, porque no mês passado nós completamos 50 anos de história. O Grupo Index hoje é formado por essas 5 empresas que vocês estão vendo na tela. A Confal, a empresa-mãe, a empresa original do Grupo Index, fundada em 1971, pelo trabalho pioneiro excelente, né, do Antônio Bino Ramos e da Tânia Matuno Ramos, os quais eu sempre não canso de mandar minhas saudações, que eles que começaram esse empreendimento que hoje virou o Grupo Index, que tem números invejáveis. Nós hoje estamos com mais de 50 colaboradores atuando em todo o Brasil e exterior e, felizmente, com bastante trabalho, crescendo a cada ano. Hoje nós temos mais de 700 clientes já atendidos ao longo de esses 50 anos de história. Muito bem. O Paulo me convidou para falar um pouquinho sobre florestas plantadas no Brasil e um enfoque maior, naturalmente, no Rio Grande do Sul, aonde que é o objeto da nossa conversa de hoje. Então, eu gostaria de fazer para vocês um overview assim, bastante objetivo daquilo que está acontecendo lá fora, sobretudo destacando investimentos, né, e oportunidades que podem trazer mudanças aí para médio e longo prazo no Brasil. Então, vamos lá. Isso aqui são números do IBÁ. Nós, hoje, temos, segundo, né, a indústria brasileira de árvore, 9 milhões de hectares de florestas plantadas em nosso país. Esses 9 milhões de hectares, eles estão distribuídos da forma que vocês veem na tela. Então, nós temos aí cerca de 7 milhões de hectares de eucalipto e 1,6 de pinos para 0,4 hectares, 400 mil hectares de outras espécies que não pinos e eucalipto. Se nós olharmos geograficamente, a gente tem o que aqui que se destaca? Eu gosto sempre de falar desses cinco polos de produção. A gente tem a produção de eucalipto nas regiões sul e sudeste, a produção de pinos na região sul e sudeste, produção de eucalipto em Mato Grosso do Sul, produção de eucalipto no Minas Gerais e litoral da Bahia e Espírito Santo, e a produção de eucalipto nessa nova fronteira que a gente chama de Mapitoba ou Mato Piba, como vocês preferirem, além de outros estados, obviamente, quase praticamente todos os estados da nosso país possuem florestas plantadas, mas certamente essas regiões que vocês estão vendo aí são as regiões que se destacam e são as regiões que possuem um mercado florestal já mais consolidado. Nós vamos falar ao longo da nossa conversa um pouquinho melhor desse mercado. Isso aqui é algo muito interessante e eu quero destacar alguns insights para vocês
pensarem, refletirem e nós chegarmos a uma conclusão lá no final juntos. Então, vejam que, se nós olharmos no nosso espelho retrovisor, há 10 anos atrás, a diferença entre a área de pinos e a área de eucalipto no Brasil era muito menor. Se voltarmos ainda mais, não está no gráfico, 20 anos atrás, essa diferença era ainda menor. Mas nos últimos 10 anos, a área de eucalipto foi se evoluindo. Então, ela saltou aí de 4,6 para 7 milhões de hectares plantados, enquanto que a área de pinos se retraiu de 1,8 milhões de hectares, ela foi para 1,6. Essa retração da área de pinos, ela tem a ver também com outro fenômeno que nós estamos detectando em praticamente todas as regiões do Brasil nos estudos de mercado que a gente desenvolve, que é a substituição de plantio de floresta plantada por agricultura, é a conversão de áreas florestais por agricultura. Então, a gente tem observado alguns mercados, algumas regiões agricultáveis que foram erroneamente plantadas com floresta no passado. Então, o que está vendo é um movimento contrário, considerando aí a grande valorização de commodities agrícolas e até mesmo gado. Então, a gente está vendo esse processo de reversão em algumas regiões. Ainda segundo o IBÁ, e eu estou usando aqui números até então somente da IBÁ, os 4 principais estados brasileiros em termos de florestas plantadas são Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. Segundo a IBÁ, o Rio Grande do Sul é o 5º maior estado produtor de florestas, com cerca aí de 730, 740 mil hectares, sendo que 62% da área do estado é formado por plantio de eucalipto, enquanto que 38% é formado por plantio de pinos. Aqui, pessoal, eu quero destacar outro ponto muito relevante da nossa análise de mercado, sempre, que é a oferta. E por quê? Porque se nós formos lá na Agiflor e pesquisarmos os números do estado levantados pela Agiflor em seu anuário estatístico, a gente vai ver que o estado tem mais de 1 milhão de hectares de florestas plantadas, sendo aí 670 mil de eucalipto, 290 mil de pinos e cerca de 76 mil hectares de florestas de acácia negra. Entre o número da IBÁ e o número da Agiflor, existe quase que 300 mil hectares de diferença. Puxa, com 300 mil hectares de diferença, eu posso abastecer uma nova fábrica de celulose. Então, esse é algo que tem incomodado muito a Index, o grupo Index, e graças a isso, a gente está desenvolvendo um projeto de mapeamento e detecção de toda a área florestal brasileira. Graças a isso, a gente criou uma 5ª empresa, uma nova empresa, uma startup do Grupo Index, onde a gente está fazendo esse trabalho e muito em breve a gente vai ser capaz de falar para o Brasil e para os nossos amigos gaúchos exatamente quanto que existe de floresta no estado deles. Então, só para vocês terem uma ideia do que nós estamos fazendo, eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente o que a gente fez para o estado de São Paulo, onde a gente já concluiu esse processo de detecção de toda a área de florestas plantadas. Então, nós temos aqui os plantios de São Paulo selecionados na tela para vocês. E com base no nosso trabalho, com base em tecnologia, com base em informação, a gente consegue aqui detectar, por exemplo, quanto que existe exatamente de floresta em São Paulo. Eu consigo dividir isso aqui por classe de idade. Eu consigo determinar rapidamente o IMA, o incremento médio anual dos plantios, e eu consigo também rapidamente, através desse nosso trabalho de tecnologia, analisar quem são os principais titulares das florestas plantadas do estado de São Paulo.
Só para vocês verem que eu não estou mentindo, a gente tem também aqui os plantios do Rio Grande do Sul já todos detectados dentro dessa nossa plataforma, mas a gente ainda está num processo de checagem dos dados finais para poder gerar a mesma forma de análise, o mesmo tipo de análise que vocês acabaram de ver para São Paulo. Então, isso é a base, pessoal, para a gente poder entender exatamente quanto que existe de floresta e poder entender o que pode vir, o que precisa para que as florestas sejam, que a gente possa aumentar a área de floresta e atrair mais investimentos para o nosso setor. Eu vou voltar lá para a minha apresentação. Então, a gente pretende rapidamente, né, até no segundo semestre, ter todo o Brasil mapeado para poder determinar com exatidão, né, olhando de cima, com tecnologia e com informação, qual que é a área plantada dos principais estados brasileiros. Muito bem. Hoje, a produção de madeira em toras no Brasil, ela é muito mais concentrada em eucalipto, uma decorrência direta da área de plantio que eu acabei de lhes mostrar. E essa produção de eucalipto ela vem crescendo ao longo dos anos. Mas quem que consome essa floresta plantada no Brasil? E aqui vem assim um outro grande insight que eu quero destacar para vocês quando a gente pensa tanto em Brasil quanto em Rio Grande do Sul. Né? Se o Paulo, meu amigo Paulo Cardoso, me desse apenas 5 minutos para falar com vocês, eu ia direto para esse slide que está na tela, que vocês podem ver agora. O que ele nos mostra esse slide? Vocês podem ver aqui a evolução da produção de madeira de toras no Brasil. E a linha em vermelho são as toras para celulose. Enquanto que a linha em verde, a linha verde, são as toras para outros usos. Da mesma forma, no mesmo descompasso que a gente viu ali entre pinos e eucalipto e o crescimento dessa diferença, a gente vê aqui. Se nós olharmos lá em 2006, as toras para outros usos estavam muito mais próximas de toras para celulose. E à medida da evolução aqui do tempo, isso se distanciou, sobretudo ali a partir de 2014, 2015, quando nós começamos a perceber uma crise econômica muito forte, tá? Não só no Brasil como no mundo. E isso aqui levou a uma retração muito sensível, muito forte do nosso produto interno bruto, representado aqui em azul pontilhado. E essa retração puxou para baixo também a produção de toras para outros usos. E por que isso, pessoal? Porque a produção de toras para outros usos está muito mais vinculado ao mercado interno. Ela depende muito mais, está muito mais atrelada ao produto interno bruto, enquanto que a produção de toras para celulose, ela está quase que totalmente vinculada ao mercado externo, à exportação. Então, à medida que o mercado global foi demandando do Brasil mais e mais celulose, a gente começou a plantar mais, começou a produzir mais toras para celulose e isso resultou no efeito que vocês podem ver nesse gráfico. O interessante é que nós tivemos no ano de 2019, que é o último ano coberto aqui pela nossa análise, uma retração na produção de toras para a celulose. Essa retração é fruto daquilo que eu acredito que todos os senhores tenham acompanhado o mercado. Nós tivemos assim uma inundação de toras no mercado internacional de celulose. Então, tanto os portos, quanto as fábricas, quanto os próprios clientes estavam bastante abastecidos de celulose e as empresas nacionais colocaram o pé no freio para poder equilibrar esses estoques. Mas vocês podem ter certeza que isso aqui foi uma pequena lombada e isso a partir de 2020 e 2021 voltará, né, a crescer bastante, considerando que as principais empresas produtoras de celulose já se equilibraram e nós vamos falar mais daqui a pouco disso,
não só se equilibraram, como estão anunciando expansão e novas empresas também, novas produtoras de celulose estão também anunciando sua construção de fábricas no Brasil e em outros países. Então, isso aqui deve mudar também rapidamente. Eu entendo que o que aconteceu em 2019 foi apenas uma pequena lombada. E no Rio Grande do Sul, quem consome floresta plantada no Rio Grande do Sul? Então, o Rio Grande do Sul, pessoal, ele não foge do padrão nacional. E o padrão nacional, como vocês acabaram de ver no slide anterior, é que o grande driver da produção florestal no Brasil é a celulose. Nós temos, sim, um mercado diversificado, nós temos, sim, a produção de outros segmentos, né, que se destacam, mas eles estão muito aquém ainda da celulose pela própria escala e a importância do Brasil no mercado global de produção de celulose. Porém, o consumo de florestas plantadas no Rio Grande do Sul tem algumas peculiaridades. Existe uma grande participação, uma grande consumo de toras para geração de energia térmica, de lenha. Isso é algo interessante, mas preocupa, deve ser objeto de preocupação de qualquer região produtiva de madeira, porque é um consumo de baixo valor agregado, menos ainda do que madeira para processo que seria celulose. Existe um mercado também de madeira sólida focado em pinos, né, que está ali na região da Serra. É um mercado bastante interessante e crescente, né, que vem também sofrendo a influência daquilo que está acontecendo nos estados vizinhos, ou seja, das expansões das indústrias consumidoras de pinos, tanto em Santa Catarina quanto no Paraná e até ainda no sul de São Paulo. E uma questão que foi já bem abordada na introdução dessa nossa manhã bastante agradável pelo Jorge é a questão da renovação dos plantios e de novos plantios. Por quê? Porque o potencial de crescimento da área de floresta plantada no Rio Grande do Sul esbarra em questões legais, sobretudo o zoneamento e o licenciamento. Hoje, se nós formos olhar o Brasil, e toda vez que nós apresentamos o Brasil para investidor estrangeiro, a gente fala, olha, não existe o país Brasil enquanto lugar de investimento. Existem diferentes estados com diferentes situações e você precisa considerar cada uma delas. E, infelizmente, nesse espectro de diferença entre um estado e outro, o Rio Grande do Sul ele fica bastante prejudicado por essas questões legais relacionadas tanto ao zoneamento da silvicultura quanto ao processo de licenciamento de projetos florestais no Rio Grande do Sul, que é, sem dúvida, um dos mais severos entre os diferentes estados brasileiros. Muito bem. O que está acontecendo, pessoal, no mercado florestal brasileiro? Então, hoje, a gente tem, na região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, cerca de 900 mil hectares de eucalipto, que são consumidos por quem? Celulose, madeira serrada e exportação de toras. Temos também, na região sul, 1,4 milhões de hectares de pinos que são também consumidos por celulose e aí por uma indústria bastante interessante de componentes serrados, molduras, portas, painéis de madeira. Hoje, a região sul do país, sobretudo Paraná e Santa Catarina, estão vivendo uma loucura. E essa loucura ela é fruto da expansão de alguns grandes players, né? Essas expansões são todas públicas, então nós não temos nenhum problema em citar nomes, especialmente está falando aqui de Klabin, WestRock e o efeito de outras expansões em outras regiões. O que aconteceu, o que está acontecendo hoje no mercado da região sul? Diante da dificuldade de encontrar matéria-prima de pinos, algumas empresas migraram, aquelas que poderiam migrar, elas migraram o seu processo produtivo para o eucalipto. E essa migração tornou, a gente tinha um equilíbrio muito apertado no pinos e existia uma certa folga na oferta de eucalipto na região sul.
sobretudo em Paraná e Santa Catarina. Essa migração acabou com a folga. Então, hoje, tanto o pinus quanto o eucalipto na região sul estão bastante demandados, né? E, por conta dessas expansões que eu mencionei, está havendo uma corrida por matéria-prima nessas regiões. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, recentemente até a gente publicou um artigo sobre isso, falando justamente sobre essa corrida de madeira em Mato Grosso do Sul. Embora algumas empresas e algumas pessoas do mercado tenham negado esse nosso artigo, é só fazer conta. É só fazer conta e ver que os 900 mil a 1 milhão de hectares que existem em Mato Grosso do Sul não serão suficientes para atender aquilo que o mercado vai consumir nos próximos anos, considerando todas as expansões já anunciadas e aquelas muito prováveis de acontecer. Então, nós temos lá uma nova fábrica já anunciada da Suzano, em Ribas do Rio Pardo. Nós temos a fábrica da Eldorado, que ainda está sob disputa agora judicial, mas, sem dúvida, quem ganhar essa disputa vai ampliar a fábrica. Nós temos um fenômeno estrangeiro aí que está vindo do Paraguai, chama-se Paracel, que é uma nova fábrica que está em processo bastante avançado, né, de arranjo tanto de suprimento quanto financeiro, e uma alta probabilidade de dar certo, e eles contam justamente com a madeira de Mato Grosso do Sul para poder fazer esse startup. Então, são várias fontes consumidoras que realmente vão fazer faltar madeira em Mato Grosso do Sul. Minas Gerais, junto com a região litorânea ali da Bahia e o Espírito Santo, mesma coisa. As indústrias de celulose da região costeira estão invadindo ainda Minas Gerais atrás de supply. O preço da madeira em Minas Gerais só sobe, né? E realmente hoje o carvão está numa situação muito boa, né? Está todo mundo procurando essa solução, e a gente já fez várias análises de mercado e nós entendemos que dessa vez o que está acontecendo com o carvão em Minas Gerais talvez não seja um efeito de curto prazo, como foi nas outras vezes. Esse efeito ele vai durar mais tempo. Então, realmente, a gente vai entrar em um período de dificuldade para quem quer comprar matéria-prima nessa região. E lá na região do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, a gente tem cerca de 600 mil hectares mais voltados a celulose e secagem de grãos. Para nossos amigos e clientes que não estão nessa região, a gente não está esquecendo de vocês. A gente sabe de estados importantes, mas fogem um pouquinho daqui, Mato Grosso, Goiás, Amapá, que possuem áreas de plantio também significativas, mas ainda não possuem essa mesma dinâmica dos estados que eu estou mencionando aqui, razão pela qual eu foquei nesses estados somente. E se a gente for voltar de novo a esses mesmos estados e olhar como que está a situação em termos de equilíbrio de oferta e demanda, a situação é bastante curiosa. Por quê? No Rio Grande do Sul, quando a gente fala em eucalipto, a gente entende que existe, considerando o maior consumidor de eucalipto do estado e todos os pequenos consumos, existe um certo equilíbrio entre suprimento e demanda. Agora, se a gente for olhar o mercado de pinos, na região sul, sem sombra de dúvida, existe um desequilíbrio. Marcelo, mas aqui na região que eu estou, tem madeira ainda sobrando. Ok, isso pode ser verdade para algumas regiões e pode ser verdade talvez até mesmo para o norte do Rio Grande do Sul, aonde ainda existem maciços de pinos que não estão vinculados a algum consumo. Mas se a gente olhar a conta geral, a gente vê que a demanda é maior que a capacidade de fornecimento. E mais do que isso, o que mais nos preocupa é que nós temos notícia de várias expansões, né, de consumo de pinos, e nós ainda não temos notícia nenhuma de grandes expansões de oferta. Nós não temos ninguém plantando milhares ou dezenas de milhares de hectares. Então, de uma forma geral, no mercado de pinos, sim, a gente está vivendo esse desequilíbrio.
Além do que, essa outra conclusão que nós temos levado aos nossos estudos de mercado, normalmente quando nós fazemos estudos de mercado, não só nós, mas todas as empresas, quando analisam o mercado, dividem o mercado em clusters. E hoje, dada a distância que os grandes consumidores de matéria-prima estão dispostos a viajar, a divisão por cluster passa a não fazer mais sentido, porque se a gente tem falta de madeira num cluster, essa empresa que está nesse cluster, ela está disposta a viajar para o outro cluster para buscar essa madeira. Então, hoje, na verdade, a gente está vivendo um momento onde é um cluster só. Paraná e Santa Catarina, em termos de suprimento de eucalipto, também a gente está vivendo um momento de equilíbrio, tendendo a uma demanda maior do que a oferta. São Paulo é um caso muito interessante, porque quando a gente começou a fazer esse mapeamento dos estados brasileiros, a gente deixou de fora São Paulo, lá em 2017, 2016, mas com o anúncio da Bracel, e a Bracel a cada mês nos conta um pouquinho mais sobre quanto será o seu consumo. Tivemos recentemente agora a notícia de que será uma fábrica de 3 milhões de toneladas de celulose, ou seja, um consumo aí na casa de 14, 15 milhões de toneladas de madeira. Então, hoje o mercado de São Paulo também está uma loucura. É difícil achar madeira aí em pé em São Paulo por menos de 65, 70 reais. Né? E realmente lá o mercado está desequilibrado. Em Minas Gerais, da mesma forma, Minas Gerais é um mercado muito grande para a gente falar aqui dele de uma maneira única, mas considerando o que está acontecendo com o mercado do carvão e também o efeito das empresas de celulose que continuam usando Minas Gerais como fonte de abastecimento, o mercado está desequilibrado e a gente tem visto realmente o preço da matéria-prima subir. Muito bem, pessoal. E diante dessas observações que eu acabei de lhes fazer, o que a gente pode esperar do futuro, tanto para o Brasil quanto para o Rio Grande do Sul? A gente está vendo agora um momento bastante propício, um momento bastante interessante para o setor florestal brasileiro. Por quê? Porque existe alta demanda por madeira. A má notícia é para quem consome madeira. Então, realmente, quem precisa de madeira e precisa planejar um grande empreendimento industrial de base florestal, ele vai precisar analisar com muito carinho as fontes de suprimento. Vocês certamente dividem da nossa impressão, e é a impressão que muitos nossos clientes nos passam, que os produtores de florestas sempre viveram uma situação de desbalanceamento em relação aos consumidores. Né? A vida inteira, desde que eu trabalho em floresta, já faz mais de 20 anos, eu escuto, né, o setor produtivo reclamar do preço da matéria-prima. Eu tenho uma convicção que nós guardamos agora aqui no Grupo Index e temos defendido de uns 2 anos para cá que esse jogo agora está começando a mudar. Até grandes empresas consumidoras que até o momento tiveram sempre uma postura muito agressiva quando foram negociar ativos com pequenos produtores, pequenos e médios, eles estão mudando um pouco a abordagem. Por quê? Porque eles estão vendo que realmente eles precisam desses pequenos e médios produtores, dado a alta demanda de mercado e a estagnação da oferta de madeira no mercado. A gente está vendo, então, as empresas buscando novas áreas para expansão, e nessa busca de novas áreas para expansão, nós percebemos que informação e tecnologia são itens inegociáveis. Por isso que esse evento é um evento bastante feliz. A gente está falando da Arborgen, que é uma empresa que investe em tecnologia para a produção florestal, e a gente está falando aqui também agora, do meu lado, do Grupo Index, que é um grupo de consultoria que investe muito em tecnologia. Por quê? Porque nós completamos 50 anos em 2021, no mês passado. Se a gente não investir em tecnologia na consultoria, a gente não terá os próximos 50 anos, e eu quero que em 2071 a gente tenha uma empresa muito maior e muito mais desejada no mercado do que nós temos hoje. Então, para isso, a gente precisa de informação e tecnologia, razão pela qual a gente está fazendo
esse mapeamento e vários outros trabalhos detalhados em todo o Brasil. Só para listar, pessoal, as expansões e novos projetos que muitos de vocês devem conhecer. Então, nós temos Klabin, West Rock, Bernec, Irani, Bracel, em São Paulo, LD Celulose, em Minas, Suzano, Mato Grosso do Sul, a Paracel, a indústria que eu mencionei no Paraguai, que vai afetar o Brasil, Eldorado, Mato Grosso do Sul. Existe uma grande serraria de pinos que vai ser construída, está num projeto no interior de São Paulo, também uma grande serraria de eucalipto. Existe a fábrica da Mata, no Paraná, e existe também um projeto que foi anunciado recentemente de uma nova maltaria de cooperativas no Paraná que vai consumir uma grande quantidade de cavaco na região dos Campos Gerais. Isso para não mencionar outros projetos mais incertos e outras fumaças que a gente sabe, que a gente vê por aí, que podem também tornar tudo isso aqui mais interessante. A própria CMPC, a principal empresa de base florestal do Rio Grande do Sul e uma das principais empresas produtoras de celulose do mundo, ela constantemente vem a público e manifesta o seu desejo de ampliar a sua atuação no Brasil pela construção de mais uma fábrica. Recentemente, eu não me lembro se foi o presidente mundial da CMPC, ele falou claramente nisso, mas falou que antes da nova fábrica ele precisa de floresta. Então, se a gente for olhar esse lado, a gente vai de novo perceber que o Rio Grande do Sul está diante, provavelmente, de um trem que está para partir e está na hora de entrar dentro desse trem. Do outro lado, pessoal, do lado de produção, a gente tem um monitoramento muito bom das TIMOS, dos investidores, que tem bilhões de reais disponíveis para investimento no Brasil. Citando só duas aqui, que eu não vou dar o nome, mas uma delas a gente sabe que tem 200 milhões de dólares para investir no Brasil e outra tem 850 milhões de reais prontos para serem investidos em projetos florestais no Brasil. Aí eu volto às palavras do nosso amigo Jorge, da Agiflor, sobre o Rio Grande do Sul, para perguntar o seguinte, e agora eu vou perguntar, realmente hoje o Rio Grande do Sul está estagnado em relação a novos investimentos florestais. Em termos florestais, as florestas que aí existem, como colocou muito bem o Jorge, nós vamos muito bem, obrigado. Agora, o Rio Grande do Sul, ele continua com um grande potencial de expansão, caso sejam resolvidas as questões legais que permeiam, que impedem que esse potencial vire realidade. Hoje, quando olho para o Brasil, eu vejo poucas áreas com potencial de expansão, além do Rio Grande do Sul. Porém, o setor florestal gaúcho precisa, e o Estado precisa realmente trabalhar essas questões para que a gente possa ter o Estado com uma possibilidade de atração de todos esses novos projetos que estão aí na tela. Pessoal, eu gostaria de agradecer a vocês essa nossa rápida conversa. Ficam aí os meus contatos, caso não dê tempo da gente conversar hoje somente aqui dentro do nosso evento. É um prazer conversar sempre com vocês, seja via redes sociais, seja via telefone, e quando essa porcaria toda de pandemia acabar, tomando um cafezinho aqui no nosso escritório, nosso novo escritório que está aí na tela para vocês. Paulo, obrigado, e eu lhe passo a palavra agora. Muito obrigado, Marcelo. Excelente palestra, excelentes novidades. Eu vou pedir...